Volte-se comigo nesta tarde para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo através de Lucas. No capítulo de número 5, nós leremos este versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Estas palavras tão belas de Lucas a respeito do Salvador, que aconteceu, que num daqueles dias estava, isto é, Jesus ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. O título desta mensagem nesta tarde é Salvação, é sobre a salvação, a maior de todas as bênçãos. Bem, este é um dos milagres do Senhor Jesus Cristo, uma das curas realizadas pelo Salvador logo no início do seu ministério público. Nós estamos aqui no capítulo 5 de Lucas, bem no início do seu ministério público, daqueles 3 anos da sua vida pública aqui na terra e do seu ministério. E os milagres do Senhor Jesus Cristo foram tantos, foram inúmeros, foram incontáveis, até o ponto que o apóstolo João ele nos diz que nem todo livro que pudesse ser escrito seria o suficiente para registrar todas as coisas que o Senhor Jesus fez e todos os milagres que ele realizou. E os milagres do Senhor Jesus Cristo, eu devo dizer isso logo no início, eles possuem sempre um propósito duplo. O Senhor Jesus Cristo, ele curava porque ele tinha grande, imensa compaixão pelas pessoas. Ao ver a necessidade, a enfermidade, a dor profunda, a tragédia física das pessoas, sempre movido de compaixão, ele curava, porque ele via a necessidade, ele era movido, nos diz a palavra de Deus, de íntima, de profunda compaixão. Assim o Senhor Jesus Cristo curava por conta de sua compaixão. Mas lembre-se, os seus milagres também, de cura sobretudo, possuíam, além da compaixão de Cristo, um outro propósito. Os milagres do Salvador possuíam também um propósito pedagógico. Enquanto as parábolas do Senhor Jesus Cristo tinham o propósito de fixar o ensino na mente daqueles que ouviam, ele ensinava a verdade e então ele ilustrava com a parábola para fixar, o ensino na mente dos seus ouvintes. Os milagres do Salvador tinham também o objetivo de autenticar a sua divindade, autenticar o seu poder e a sua mensagem. As parábolas ilustravam e fixavam a verdade da mente do ouvinte. Os milagres do Salvador autenticavam o seu poder espiritual. E o que nós temos diante de nós nessa narrativa é um desses grandes milagres do Salvador, um desses milagres de cura. E aqui nós temos a cura de um homem paralítico, e esse, para mim, creio que você talvez concorde, é um dos milagres mais didáticos, mais claros e mais diretos que falam sobre o poder do Senhor Jesus Cristo para perdoar pecados e para transformar uma vida. Somente Deus tem poder para perdoar pecados. Um homem pecador não pode perdoar um outro homem pecador, ainda que ele esteja vestido de uma batina, de um terno, de um uniforme branco, religioso, o que quer que seja. Somente Deus, que perdoa o pecador, tem poder para remover os pecados. E isso é algo que nós aprendemos aqui, queridos amigos. Um dos milagres do Salvador, ilustrando a sua divindade e ilustrando o seu desejo, o seu amor, o seu desejo de perdoar todo aquele que se aproxima dele com sua necessidade espiritual. Bem, o objetivo didático deste milagre é este: que o estado daquele homem paralítico, um homem tetraplégico do pescoço aos pés, a condição física dele é uma condição, um estado que ilustra a nossa condição espiritual diante de Deus. Assim como aquele homem incapaz, a sua incapacidade representa a nossa incapacidade espiritual. Ele não podia andar, ele não podia se locomover, ir em direção a uma pessoa, fazer qualquer coisa para se alimentar, para se curar, para se banhar. Ele era incapaz. Essa é a palavra que registra, que expressa o estado deste homem, incapacidade. E o Senhor Jesus Cristo, Lucas pelo Espírito, os demais evangelistas, entre tantos milagres de Jesus, escolhem esse milagre e alguns outros em particular, porque cada um desses milagres é didático e representa a condição de homens e mulheres. Ele era incapaz. Isso representa a nossa incapacidade espiritual diante de Deus. É uma demonstração aqui de que o mérito humano,
a sua religiosidade, o seu esforço pessoal é incapaz de ascendê-lo ao céu, é incapaz de adquirir os méritos que me recomendem a Deus. Isso está claro aqui neste milagre, queridos amigos. É por isso que é importante nós compreendermos esta chave interpretativa inicial. Os milagres do Senhor Jesus Cristo, ele era movido por compaixão em relação às pessoas e suas necessidades, mas seus milagres eram didáticos e foram registrados pelo Espírito na Bíblia para o nosso ensino. E eles falam sobre salvação. E o poder de Jesus Cristo ao curar este homem representa ou mostra com toda clareza o seu poder de curar o pecador, de perdoar pecados, de levantar um homem paralisado por uma vida longe de Deus, pelo mundo, por seus pecados, e trazê-lo de volta a Deus, de conduzi-lo a um relacionamento com Deus. É tão maravilhoso. É maravilhoso porque é tão simples. As coisas mais tremendas da palavra de Deus, mais maravilhosas, são as coisas, porque a palavra de Deus, é tão clara, tão simples. Sabe o que complica? É que nós tiramos esta simplicidade da palavra de Deus e buscamos coisas que não estão ali. Uma das coisas mais maravilhosas de ler a palavra de Deus é que aquilo que é declarado aqui é aquilo que é. E aqui está um milagre tão simples, eu preciso repetir isso, tão didático, que nós só tropeçamos diante dele se estivermos com os olhos fechados. Nós não somos capazes em nós mesmos de nos reconciliar com Deus. Este milagre mostra isso. Mas há um que veio a este mundo provido, enviado por Deus, que é poderoso para fazer aquilo que é impossível ao ser humano, perdoar os nossos pecados e nos dar a certeza de vida eterna. Queridos amigos, nós lemos aqui que Jesus Cristo estava ensinando em uma cidade dos judeus chamada Cafarnaum. Versículo de número 17, aconteceu num daqueles dias que estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei. Cafarnaum é uma pequena cidade junto ao lago da Galileia. E esse milagre está registrado em 3 dos evangelhos, e Lucas nos dá a entender que Jesus Cristo, em um determinado momento, ele foi convidado por alguém a entrar em uma casa, não era sua casa. Provavelmente esta casa que ele entrou não era uma casa típica judaica, palestina, mas uma casa romana, porque nós lemos que nesta casa havia telhas. No versículo de número 19, aquele homem é descido, porque os seus amigos removem as telhas. As casas palestinas não possuíam telhas. E ele entra nesta casa, talvez uma casa romana, para ensinar, provavelmente uma casa grande, porque muitos estavam ali acumulados, havia uma multidão dentro e do lado de fora. E a notícia de que o Senhor Jesus Cristo estava naquela vila de Cafarnaum, junto ao lago da Galileia, que ele tinha voltado àquela vila, logo se espalhou por toda parte. E as multidões, nós lemos, se reuniram para ouvir o Salvador. E também estava, Lucas destaca isso ali, os líderes religiosos de Israel. Que eram eles, saduceus, fariseus, escribas, doutores da lei, estudantes da lei, que tinham vindo da Judeia, lá de Judá, de Jerusalém, das regiões da Galileia, onde estava Cafarnaum, para ouvir o Senhor Jesus Cristo, para aprender dele, mas também para procurar alguma falha, alguma razão para culpá-lo. Eles não conheciam a Cristo em sua missão. Eles não gostavam, do Salvador. E eles buscavam uma oportunidade para acusá-lo, para descreditá-lo diante da nação, diante do povo. E é nesse contexto desses fariseus, é interessante, não é? Ali estava aquela casa, o Senhor Jesus ensinando, e eles conseguem os primeiros assentos, assim por dizer, aos pés de Jesus Cristo. E eles detestavam o Salvador, eles buscavam derrubá-lo, eles não criam em sua divindade, em sua palavra, na sua mensagem de que o perdão vem pelo arrependimento. Eles eram homens religiosos. Pode imaginá-los vestidos em seus uniformes religiosos, temos muito em nossos dias, não é? Pessoas que criam que você se recomendava a Deus por meio de uma vida religiosa complexa, ao cumprir meticulosamente os requerimentos da tua religião. Quantas pessoas são assim hoje em dia? E elas desdenham outras pessoas, que não se colocam debaixo do mesmo sofrimento, martírio como elas, para se sacrificar, se flagelar, seguir por coisas absurdas, repetições e repetições tremendas. Elas desprezam aquelas outras pessoas como pessoas que não têm religiosidade. Assim eram os fariseus. Estavam diante de Jesus, mas não criam na mensagem de Jesus que a salvação é pela fé, uma simples fé em arrependimento de pecados. E eles detestavam o Salvador. E é nesse contexto, nesse momento, que essas palavras, que nós lemos essas palavras finais do versículo de número 17, dizendo, e o poder do Senhor estava ali para os curar.
O poder do Senhor Jesus estava ali para os curar. Mas esse poder não seria experimentado por aqueles líderes judeus. Eles não sentiriam um toque de Deus em suas vidas. Eles eram cínicos, eles eram críticos, eles não viam nenhuma necessidade de perdão, eles não se viam como pecadores, eles criam que seriam aceitos por Deus um dia, baseados em seu currículo religioso ao longo de sua vida, conquanto que eles guardassem meticulosamente a religião. Eles estavam cheios de si. E o poder de Deus estava ali disponível para curá-los, para transformá-los, para perdoá-los, mas eles não receberiam um toque de Deus em suas vidas. Isso, queridos amigos, nesta passagem, marque isso, é uma advertência para você e para mim. Se você é uma pessoa que não está interessado nas coisas de Deus, se você não é alguém que busca a Deus, mas é uma pessoa que somente busca algo de Deus, um benefício da parte de Deus, e você talvez esteja assistindo esta mensagem da Bíblia nesta tarde, por algum tipo de obrigação, você não tem o que fazer hoje à tarde, está ali sentado diante da tela, e essas coisas não te interessam, são meras curiosidades, você não irá receber da palavra de Deus, do Senhor, uma bênção espiritual. Se você ao pensar sobre Deus, você está cheia de si mesma, e você não possui em tua alma, em tua consciência, nenhum senso da tua necessidade de perdão da parte de Deus, que você é um pecador, uma pecadora, que necessita do perdão de Deus, e você não tem nenhum senso de que Deus é santo, Ele é glorioso, e porque nós somos pecadores, Deus deve nos condenar um dia por nossos pecados. Se você se aproxima de Deus desta maneira, e você não tem ansiedade por perdão de pecados, e você não está ansioso para conhecer a Deus, você não tem esse desejo por Deus, então, de acordo com a palavra de Deus, você não receberá nada de Deus. O poder de Deus estava presente naquele lugar, mas ele não adicionaria nada à vida daqueles homens religiosos. Jesus Cristo faria grandes coisas na vida de outras pessoas, daqueles sensíveis às suas necessidades espirituais, que responderiam ao seu chamado. Essa é a verdade através de todos os milagres e de todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Aquelas multidões que se aproximavam de Jesus em busca dos pães e dos peixes, logo se voltariam as costas contra ele. Mas aqueles que o buscavam pela mensagem, pelo poder de Cristo para perdoar e transformar suas vidas, encontrariam vida, salvação, a bênção de Deus. Quando você busca Deus, quando você se aproxima de Deus, é necessário que você se aproxime de Deus almejando algo, desejando, buscando algo, tendo um senso da sua necessidade ao se aproximar de Deus. E a maior necessidade que uma pessoa possui é a necessidade do perdão de pecados, da reconciliação com Deus. Veja esses versículos 17 e 18, que aconteceu que um daqueles dias estava ensinando. Estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E eis, observe como é interessante, versículo 18, e eis que uns homens transportaram numa cama um homem. E eis, veja, ele está dizendo, observe, preste atenção, algo irá acontecer. Lucas introduz uma cena espetacular. De repente, ali estava Jesus, ensinando aquela multidão de pessoas, e eis aí que algo espetacular iria acontecer. Algo espetacular. Uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo, entrar e pô-lo diante dele. Procuravam fazê-lo entrar. Eram 4 amigos, nos diz o evangelista Marcos. 4 amigos que buscavam levar o seu querido amigo paralítico, uma maca talvez, diante do Senhor, porque eles criam que Jesus Cristo tinha o poder para curá-lo. E eles procuravam introduzir aquele homem na presença do Senhor Jesus, mas não podiam. Tentaram pela porta, mas não conseguiram. Talvez tentaram por uma janela e não conseguiram. E chegaram à conclusão que a única maneira de trazer aquele homem diante de Jesus seria pelo telhado. Bem, a casa palestina ou romana daquela época, de uma espécie de escada de madeira ou de pedra do lado de fora que conduzia ao telhado.
E tendo subido por aquela escada, chegado ao telhado, de alguma maneira eles conseguiram remover as telhas e por cordas, penso eu, descer aquele homem naquela pequena maca. E tendo então descido aquele homem, bem, é difícil ilustrar, imaginar o recinto naquele momento, não é? O silêncio, o Senhor Jesus falando, a multidão de pessoas do lado de fora, atenta pela janela, sentado ali, e o Senhor ensinando, e você pode imaginar que aqueles homens estavam de queixo caído, ouvindo, atento, cada vírgula, cada palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo era aquela pessoa, foi aquela pessoa que falou como nenhum outro homem falou. E naquele momento, de repente, o som de telhas, poeira caindo, palha, pedaços de argila, de telha caindo, e a luz quebrando talvez, a sombra entrando naquele meio, nos dá a entender pela maneira como Lucas registra aqui que o Senhor Jesus Cristo não parou de ensinar enquanto isso estava acontecendo. E pedaços começavam a cair, e a luz começava a entrar, e de repente aquela maca começa a descer naquele cenário diante daqueles homens e do Senhor Jesus Cristo. E então neste momento, que nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, parando o seu discurso, ele se dirige àquele homem, no versículo de número 19. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus, e vendo ele a fé deles, então o Senhor Jesus Cristo começa a fazer algo aqui. Bem, o que vai acontecer agora, amigos, é uma demonstração da imensa compaixão do Salvador. Aqui está um milagre que servirá e tem servido ao longo de toda a história para toda pessoa que busca a Deus como uma espécie de um recurso visual sobre o Evangelho. O Evangelho é aqui representado neste milagre. Aqui está a condição espiritual de todos nós diante de Deus, representado na vida, no estado deste homem. Este homem paralítico, ele nos representa espiritualmente. A nossa incapacidade de agradar a Deus, a nossa incapacidade de parar um dia que seja, de pecar contra Deus, de transgredir a lei de Deus, a nossa incapacidade de pôr nossas próprias forças, sem Deus, sem a palavra de Deus que nos ensina como, de conhecer o propósito da vida, de conhecer o propósito de nossa existência. O estado o estado físico deste homem ilustra esta verdade espiritual. Nós somos homens e mulheres paralíticos espirituais. Queridos, há uma alma eterna dentro de nós. Nós não somos meros animais. Nós somos criados para andar com Deus, conhecer o Deus que nos criou. Nós somos como meninos e meninas que, tendo nascido, como que fomos abandonados na rua e não conhecemos a nossa família, nossos pais, quem somos, nosso nome, o porquê estamos aqui, o significado desta vida, as coisas estão se movendo diante de nós. Assim somos nós neste mundo. Nós viramos as costas para o nosso Criador, o eterno e glorioso Deus, e a nossa vida é muitas vezes sem sentido, um vazio existencial. Nós não conhecemos, e é por isso que não há uma paz duradoura dentro de nós. E essa é a razão do nosso vazio existencial, porque nós vivemos longe de Deus, embora possuímos uma alma e um potencial para conhecer a Deus na Bíblia, na sua palavra. E somente uma obra de Deus em nossa vida, como a obra de Cristo na vida daquele homem, por um milagre, pode mudar isso. Somente uma obra de Deus pode restaurar nosso relacionamento com o Criador. E é isso que é ilustrado aqui neste milagre, a incapacidade humana de salvar-se e o poder e a misericórdia de Deus em salvar todo aquele que vem a Ele pela fé. O poder, a compaixão de Jesus Cristo para salvar pecadores. Bem, o paralítico, é claro, estou falando sobre coisas óbvias aqui. O paralítico não podia andar. Ele não podia ir a qualquer lugar. Ele não podia se levantar. Ele não podia trabalhar, ir e vir. Ele estava limitado em todas as áreas da vida. Ele dependia de outras pessoas para tudo. Em todas as necessidades básicas, ele dependia de alguém para lhe ajudar. Ele não podia sustentar a sua família. E a sua enfermidade o levaria a outras enfermidades, provavelmente escaras, problemas na musculatura, nos órgãos. E essa, querida amiga, é uma figura de cada um de nós. Quanto mais passa-se o tempo, por conta do nosso distanciamento de Deus, pior nós nos tornamos.
E se havia alguma sensibilidade em nós no início, na infância, na juventude, por Deus, pelas pessoas, em busca de um sentido na vida, aos poucos nós perdemos tudo isso. E o nosso caráter piora a cada dia. E nós começamos a nos afastar mais e mais de Deus. E rejeitar os padrões de Deus para viver a nossa vida longe de nosso Criador. E você talvez você seja uma pessoa altamente inteligente nesta tarde. Uma pessoa capaz, uma pessoa de um currículo exemplar. Talvez você tenha habilidades, você sabe disso, que outras pessoas não possuem. E você tenha alcançado coisas importantes, ou talvez as pessoas te admirem. Talvez você seja uma pessoa habilidosa, mas, querido amigo, a Bíblia é um livro muito interessante, porque a Bíblia lida conosco como nós somos e não como nós imaginamos ser. A Bíblia não enche a bola de ninguém. A Bíblia não massageia o ego de ninguém. E se você está fugindo de Deus aos poucos, virando as costas de Deus para Deus a cada dia, e você é uma pessoa que nessa altura da tua existência você não foi convertido, isto é, você não converteu o teu caminho para longe de Deus, agora em direção a Deus, você é representado aqui na palavra de Deus como um homem inapto, uma mulher inapta, um homem paralisado em teu espírito. Você não tem acesso a Deus, isto é. Você não tem acesso às maiores coisas na vida. Você está paralisado no que se refere às coisas mais elevadas, a alma, a Deus. Paralisado porque você não ora a Deus. A tua alma não se dirige a Deus, você está paralisado, não é? Você não adora a Deus, nem busca a Deus de verdade, nem ouve a voz de Deus. Teus órgãos estão paralisados. A tua alma, que é a parte maior, mais importante do teu ser, está morta, assim por dizer, paralisado, espiritualmente morto. Talvez a tua vida tenha sido assim já há muitos anos, e talvez somente agora, nesta altura, neste momento, o vazio e a consequência de tanto tempo longe de Deus começou a aparecer, e você começou talvez a começar a sentir a alma apertada, e aquele vazio na alma começou a se manifestar, e de repente, talvez esse seja o teu caso, você começou a passar por um senso de uma falta profunda de propósito e de significado em tua vida. Porque sem o perdão de nossos pecados, e sem um relacionamento com o nosso Criador, e sem entender o porquê nós estamos aqui, como revelado na Bíblia, nós somos pessoas incompletas, nós somos pessoas vazias, nós não conseguimos remover a culpa de nosso pecado que está na mente, que afeta a nossa alma, sem Deus. Sem um relacionamento com o nosso Criador, nós somos pessoas tão incompletas, tão vazias. Nós somos como uma peça de uma máquina que foi construída e desenhada para funcionar poderosamente, perfeitamente naquela engrenagem, mas porque nós estamos separados daquela máquina, nós não nos encaixamos em nada neste mundo, e não conseguimos viver o sentido da nossa existência e o nosso propósito sem Deus, sem o propósito para o qual Ele nos criou, sem o perdão de pecados e a reconciliação com Ele, sem uma vida com o Senhor, nós não somos o que deveríamos ser. Daí o nosso vazio. Daí este senso de falta de significado. Tudo está bem, as coisas talvez andam ok, mas dentro de mim há um senso de que não há propósito. O porquê destas coisas? Eu não tenho prazer como eu tinha antes com as coisas. Eu já não vejo mais um verdadeiro sentido para a minha existência. Oh, meus queridos amigos, o estado espiritual, melhor físico deste homem é usado aqui neste incidente para representar o nosso estado espiritual. Aquele homem só estava piorando conforme os anos passavam. E nós só pioramos conforme os anos passam. Quanto mais passam os dias, quanto mais nós protelamos ouvir a voz da consciência e buscar o Senhor, mais duro nós nos tornamos. Mais acostumado aos nossos pecados. E pior, nós nos tornamos. Nós nos tornamos pessoas mais presas neste mundo, mais institucionalizadas neste mundo, mais insensíveis às coisas de Deus. Assim, este paralítico é uma representação perfeita da nossa paralisia espiritual. Mas no caso deste homem, há esperança para ele, porque nos diz a palavra de Deus que o poder de Deus estava ali para curar, para o curar. Haviam 5 pessoas ali, com fé. Aquele homem e seus 4 amigos. O que isso significa? Significa que de alguma maneira
Deus já tinha trabalhado na vida daquele homem e daqueles amigos, porque eles buscaram o Salvador. E as circunstâncias que o levaram a buscar o Salvador foi a enfermidade de seu amigo. Deus já tinha trabalhado na vida daqueles homens e na vida daquele paralítico. E uma circunstância se levantou, que Jesus tinha vindo a Cafarnaum, aquela pequena cidade, e ali uma oportunidade para a fé deles se apresentou. Ele nunca pensou, aquele homem, que ele sairia daquela condição. Era um paralítico, talvez teria nascido daquela maneira. Ele nunca pensou que sairia daquele estado até ouvir que Jesus de Nazaré tinha chegado ali para curar. Ele tinha ouvido os relatos de Jesus, sobre seus milagres, seu poder e sobre a sua mensagem de vida tão diferente da mensagem morta daqueles líderes religiosos da sua nação. E ele chegou à conclusão que Jesus era o Messias prometido por Deus, a salvação enviada por Deus, um grande profeta de Deus. E quando aqueles 4 amigos foram até aquele homem paralítico dizendo: o Messias está aqui em nossa cidade, em Cafarnaum. E eles tinham ouvido a mensagem de Jesus, porque Jesus tinha pregado naquela cidade de redondezas tantas vezes, e que ele deveria ir e ouvir a Jesus Cristo. Então esta grande esperança tomou forma no coração daquele paralítico, que ele poderia receber a ajuda de Jesus. E aquela esperança, aquela medida de fé, fez com que ele fosse até Jesus. E os seus 4 amigos criam em Cristo, e assim eles carregaram aquele seu amigo que também tinha fé no Salvador, para irem e ouvirem o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ali naquela casa, observe isso, ele sabia que aquele paralítico estava vindo em direção a ele. Oh, ele certamente sabia. Ele sabia sobre aquele homem paralítico. Ele conhecia todas as coisas sobre cada pessoa que estava naquele salão, e sobre aqueles 4 amigos, e que eles estavam trazendo, vindo a caminho com aquele homem naquela cama, naquela maca. Talvez, querido amigo, a sua história seja similar à história deste homem narrado aqui. Como este paralítico, você, talvez, em muitos momentos da tua vida, da tua existência, você percebeu e sentiu lá dentro de você a tua necessidade por Deus. Em muitos momentos, talvez você parou para pensar em um momento de silêncio: o que é a vida? Qual o seu significado? Qual o seu propósito? Porque eu estou aqui, eu sei que há um Deus, um Criador. E você sentiu e percebeu a necessidade de conhecer a Deus de verdade, não mais teoricamente, saber quem Ele é, e falar com Ele, e ouvir a sua voz. Mas depois você se esquecia disso e não buscou o Salvador mais. E você chegou a crescer e a se tornar uma pessoa independente em tua vida, e você se tornou descuidado quanto àquelas coisas sobre Deus. E você sacudiu e colocou para longe as primeiras impressões e as várias impressões que você teve sobre a alma, sobre Deus. E o pecado então começou a aumentar, a crescer e a dirigir a tua vida e a determinar o caminho que você seguiria. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe tudo sobre isso, absolutamente tudo sobre a tua vida. Como por tantos anos você tem se mantido talvez distante de Deus, às vezes você foi impressionado com alguma verdade da Bíblia. Às vezes você foi impressionado com uma compreensão a respeito de Deus, na palavra de Deus, mas sempre você voltava aos teus pecados e à tua rebelião, sempre para trás, sempre mais distante de Deus. E você nunca foi a Ele em oração, nunca foi a Ele em uma busca sincera. Você não foi até a Ele com as tuas próprias pernas. Por quê? Porque o teu coração estava paralisado, frio, morto em relação a Deus. E as atrações desta vida eram tão grandes, e o teu pecado tão grande, e as atrações por coisas passageiras tão forte em você, que todo o teu interesse era por este mundo. E ainda embora aquela voz na consciência se chamava a ir a Deus, para uma nova vida, para o perdão, para conhecer a Deus, você estava tão preso às tuas buscas egoístas. Bem, se este é o teu caso nesta tarde, o Senhor Deus, o teu Criador, Ele sabe tudo isso. Ele sabe onde você se encontra nesta tarde. Ele conhecia aquele homem que vinha em direção a Ele. Ele via o seu desejo de cura, Ele via o seu desejo por transformação, e Ele sabe o que se passa dentro de você. Tome alento. Deus te conhece. Ainda há uma esperança de ser perdoado.
ainda uma esperança de conhecer uma nova vida, de experimentar uma nova vida. Ele sabe do teu desejo e Ele conhece a tua incapacidade. Não feche o teu coração para Jesus. Não deixe que a luz do Evangelho, da graça de Deus, passe por você e se vá em outra direção. Não endureça o teu coração para Deus, um coração que sente a necessidade de Deus e do perdão de Deus. Não deixe nesta tarde que a luz de Deus passe por você e se vá e você siga a tua vida mais um tempo sem o teu Criador e de repente a morte te leve à presença de Deus para você ser julgado. Não deixe que a luz de Deus passe ainda por tua alma, querido amigo, e se vá. Ouça essas palavras do versículo 20. E vendo ele, isto é, vendo Jesus, a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. Cristo viu a fé. Ele não viu somente a ação daqueles homens, ele viu dentro do coração a fé daqueles homens e a fé daquele homem paralítico. Deus vê tudo o que há em nós, Ele vê como os objetos que estão diante de nós, não há nada escondido. Ele vê a nossa rebelião velada, Ele vê o nosso desdenho, o nosso desprezo contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, contra aquelas pessoas que amam a Deus. Ele vê a tua frieza, Ele vê a tua indiferença, ou Ele vê fé, um desejo de conhecê-lo, um desejo de ser perdoado. Ele vê todas as coisas, e vendo Ele a fé deles, há uma grande lição aqui para nós. O que Ele fez primeiro ao ver a fé daquele homem? Bem, Ele cura ou Ele perdoa os pecados? Bem, Ele inicia perdoando os pecados. Não é tremendo isso? Não é maravilhoso isso? Ele fez isso intencionalmente. Ali está a visão da enfermidade que clama por cura física, mas a primeira coisa que ele faz é perdoar os pecados daquele homem. Não é tremendo? E se você se esquecer nesta tarde de tudo que você ouviu até este momento, não se esqueça disso. A nossa maior necessidade existencial e a razão por que Jesus Cristo veio do céu a este mundo é o perdão de pecados. Ele veio para curar os corações quebrantados. Ele veio para salvar pecadores. A nossa maior necessidade existencial e a razão por que Jesus Cristo desceu a este mundo foi para lidar com pecados. Ele veio para curar. Ele veio para perdoar pecados. Queridos amigos, essa é a essência da Bíblia. Essa é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é uma mensagem tão simples, que o Deus eterno enviou seu Filho amado Jesus Cristo a este mundo para perdoar pecados, para transformar vidas, para salvar pecadores. Quando você, sentindo o teu vazio existencial, a culpa, um desejo de conhecer a Deus, começar, ajudado por Deus, na Bíblia, a se aproximar de Deus por ajuda, deixe-me lhe dizer isso. Não peça primeiramente a Deus que te ajude em tuas dificuldades materiais, físicas, temporais. Não peça a Ele como primeira coisa a cura de uma enfermidade física, um trabalho, uma proteção física, uma ajuda financeira, que Ele te ajude a passar em algum exame, depois você vai buscá-lo, coisas como essa que as pessoas buscam. Não peça ao Senhor como a primeira coisa que você se aproxima dEle, esse tipo de coisa, mas você começa por aqui. Aqui está a lição do milagre. Peça a Ele que perdoe os teus pecados. Peça a Ele que lave a mancha da tua alma. Peça a Ele que remova a culpa do pecado. Esse é o ponto inicial de toda a busca por Deus, de toda a busca pelo Senhor. Perdão. Quando você se aproxima de Deus, você deve buscar a coisa certa, e a coisa certa é a coisa que nós necessitamos. E a nossa maior necessidade é o perdão de Deus. Porque sem o perdão nós permanecemos condenados e seremos julgados por Deus e banidos para um lugar de tortura, assim por dizer, na alma, chamado inferno,
porque nós merecemos esse lugar, nós temos desprezado a Deus, pecado contra Deus, rejeitado a Deus, e nós sabemos disso. Nossa maior necessidade é o perdão de Deus, o perdão de nossa culpa. Querido amigo, esse é o ponto inicial, o perdão de Deus. Deus deve ser buscado primeiro para o perdão. Jesus Cristo deve ser buscado primeiro como um Salvador. Você deve ter isso em tua mente, pedir a Ele que te faça um filho de Deus, uma filha de Deus. Nós não somos filhos de Deus, nós não somos filhas de Deus até que sejamos adotados para a família de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus como todas as criaturas. Filho de Deus é um só, Jesus Cristo, o unigênito, único gerado pelo Pai, assim por dizer. Nós nos tornamos filhos e filhas quando pela fé em Jesus Cristo nós o buscamos como pecadores arrependidos para encontrar o perdão e a salvação. E esta é a lição. Nós aprendemos aqui que a maior de todas as bênçãos é o perdão. Aquele homem ser curado da paralisia foi uma grande bênção, uma imensa bênção. Poder se levantar daquela maca, poder ver o mundo de uma maneira ereta e vertical, e olhar as coisas e o horizonte. Que bênção tremenda, e andar e correr. Mas quanto tempo aquela bênção duraria? Ele precisaria ficar enfermo novamente e morrer. Mesmo Lázaro, que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Cristo, teve que morrer uma segunda vez. A cura da sua alma, o perdão de seus pecados, foi uma bênção que perdura até hoje, na eternidade. Ter a tua enfermidade curada é uma grande bênção, sim, um câncer, um outro problema sério, mas o perdão de pecados, querido amigo, ele termina com a minha inimizade contra Deus, ter a minha mente perdoada, purificada, ter aqueles desejos que me escravizam, ser liberto deles, conhecer ao meu Deus, ter certeza de vida eterna, receber a alegria que vem pela paz e o perdão, a nova vida, a cura da alma por toda a eternidade, ser feito um filho de Deus, uma filha de Deus. A primeira coisa é o perdão. Mas para fazer isso, você precisa se sentir um pecador. Se aquele homem não visse a sua paralisia, ele não buscaria o Senhor, a ajuda do Senhor. E se você não encarar o teu estado de pecado, você nunca buscará o Senhor como um Salvador. Talvez você o busque como um auxílio, um exemplo, mas você só o terá como Salvador quando você encarar os teus pecados e a tua necessidade de perdão. Querido, vir a Jesus não é apenas repetir uma oração, uma reza mecânica, é buscá-lo. Você confessa a Ele os teus pecados e você diz a Ele: Senhor, eu sei que eu estou condenado, Senhor, eu sei que eu sou um pecador, agora eu reconheço que eu tenho vivido longe de Ti, eu reconheço que eu tenho pisado em cima da minha consciência para pecar mais e me entregar mais ao pecado. Você reconhece a tua necessidade. E você não justifica mais e diz: foi culpa dela, foi culpa dos meus pais que me criaram assim, foi culpa do meu professor, foi culpa dos meus primos, foi culpa daquela circunstância, foi culpa desse ambiente, essa pessoa fez isso contra mim. Você diz: não, eu pequei. Fui eu, Senhor. Fui eu quem menti, quem roubei, fui eu quem adulterei. Eu sou um pecador, eu sou um paralítico completo. Salva-me, Senhor, perdoa-me. Aquele homem foi em direção a Jesus Cristo como a sua única esperança. E se você não se aproximar do Salvador como a tua única esperança, você nunca terá o perdão e a nova vida que Ele oferece. É necessário reconhecer a enfermidade para buscar o médico de almas. Certamente, você o busca sim e você o encontrará. Querido amigo, quando você se aproxima de Cristo para o perdão, o que você busca é o perdão e uma nova vida. E o que você busca é ser de Deus e pertencer a Ele para o resto da tua vida. E quando você vem a Ele, isto é maravilhoso, está ilustrado aqui, estou indo com tanta calma, para que você não perca o fio da meada, tão simples. Uma dificuldade às vezes de pregadores é complicar o que é simples aqui. Quando você vem a Jesus Cristo para o perdão, você não somente recebe o perdão, você recebe todas as coisas. Você recebe o perdão de teus pecados passados e graça para vencer os teus pecados futuros. E se você pecar, a promessa de perdão.
Você vem a Ele pelo perdão e você recebe também uma nova vida. Você vem a Ele por causa da culpa que está te consumindo e você recebe o perdão do pecado, a remoção da culpa e um novo caráter. Você vem a Ele por perdão e você recebe a vida eterna. Aquele homem foi a Ele para ser restaurado em seu corpo. Ele foi pela fé e ele foi perdoado em sua alma, restaurado em seu corpo e a vida eterna. Não é maravilhoso? Não é o que está ilustrado aqui? O que está por trás deste vazio, desta falta de senso, de prazer, de alegria na vida? Um iceberg de culpa, uma vida longe de Deus, uma vida distante de Deus. Aqui está o perdão, aqui está a paz, aqui está a certeza de vida eterna. Ouça essas palavras, tudo ilustrado aqui na cura deste homem, versículo de número 21. Eu leio com calma, e os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, ele lia pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Imediatamente aqueles líderes religiosos descobriram uma acusação. Podemos atacá-lo agora. Quem pode perdoar pecados senão Deus? É verdade, somente Deus pode perdoar pecados. O silêncio se instaura naquele salão. Todos os olhos se voltam daquele fariseu em direção a Jesus e um silêncio profundo se instaura. É verdade? Somente Deus pode perdoar pecados. O que Ele dirá? E aqui, meus queridos amigos, estão daqueles momentos tão gloriosos do ensino do Salvador. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer, observe isso, qual é mais fácil dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Qual é mais fácil? A pergunta deles é: somente Deus pode perdoar pecados, e ponto. E Jesus diz: o que é mais fácil para Deus? Perdoar pecados de alguém ou curar alguém uma enfermidade que nenhum homem pode curar? O que é mais fácil para Deus? Perdoar os pecados de um homem ou curar o câncer de um homem? Ressuscitar um homem morto? O que é mais fácil para Deus? E a resposta do Senhor Jesus é essa: tanto um quanto o outro. Somente Deus pode fazer as duas coisas. Ora, versículo 24, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe o que ele está fazendo, amigos? Ele está dizendo: para que vocês saibam que eu, Jesus, tenho o poder de perdoar pecados, eu faço primeiramente algo que somente Deus pode fazer. Eu curo este homem, porque eu posso perdoar seus pecados. Somente Deus poderia curá-lo. Somente Deus poderia perdoar os pecados. E se Ele poderia curá-lo, Ele poderia perdoar os pecados. E se Ele perdoou os pecados, Ele mostra àqueles homens aquilo que eles não viram no coração daquele homem perdoado agora, que pela sua restauração física, ele estava perdoado. Qual é mais fácil? Dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Somente Deus pode fazer isso. Mas deixe-me lhe dizer algo que irá te surpreender. Há certas coisas que Deus não pode fazer. É óbvio, não é? Deus não pode pecar, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele não pode negar a si mesmo. E Deus não pode varrer os nossos pecados para baixo do tapete e nos permitir entrada no céu, fechando os olhos para os nossos pecados. Impossível. A sua santidade e retidão comanda e exige que o pecado seja punido e que todo pecador seja condenado. Ele deve punir o pecado porque Deus é justo, Ele deve julgar. E porque nós somos pecadores,
nós estamos condenados. Ele tem poder, diz o texto da palavra de Deus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e anda. Tem poder para perdoar pecados. A palavra poder, no grego original aqui, é autorização, direito, licença. Somente Jesus Cristo e ninguém mais tem o poder e a autoridade de perdoar os teus pecados. Você pode procurar um outro homem pecador vestido em um uniforme religioso e dizer: minha filha, meu filho, teus pecados estão perdoados. É uma mentira. Talvez alguém possa dizer isso, mas não tem um poder para tirar a culpa de você e te dar paz. Você já experimentou isso? Já confessou teus pecados a um outro homem? Ele fala: faça isso, repita isso tantas vezes. Você voltou para casa em paz? Você venceu o teu pecado? Somente Jesus pode perdoar pecados, porque somente Ele tem o poder, a autorização, a licença e o direito de perdoar, como Ele adquiriu isso naquela cruz do Calvário, vivendo uma vida perfeita sem jamais pecar, os méritos, morrendo naquela cruz no lugar de pecadores, o direito de perdoar e dizer àquele homem: porque eu irei morrer na cruz um dia, e porque como Filho de Deus eu vim a este mundo para viver uma vida perfeita, nunca quebrando a lei, representar-te, eu te digo agora, é isso que está por trás das palavras de Deus, a ti te digo, perdoados estão os teus pecados. No Calvário, na cruz, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, Ele adquiriu o direito. E amigo, Ele é poderoso para te perdoar. E se teus dias chegarem ao fim, e eles chegarão, e você cruzar aquele portal para dentro da eternidade, não tiver buscado o perdão e a salvação que há em Jesus e desprezado esta mensagem tão simples e tão poderosa do Evangelho, você entrará na presença de teu Criador, e Deus te dirá: te foi dito, te foi informado, na Bíblia, na minha palavra, você ouviu naquele dia daquele pregador, e tantas vezes ao longo desta jornada na vida, você aprendeu sobre o mais maravilhoso, a mais maravilhosa de todas as coisas, o amor de Jesus e o seu poder de perdoar pecados, e você desprezou e seguiu em frente. Mas, querido amigo, o objetivo do Evangelho não é este, é que isso não aconteça. E o meu objetivo é que isso não aconteça com você. E aqui estão essas palavras. Eu preciso correr para a conclusão. E levantando-se logo, observe o que aconteceu com aquele homem. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Eles ficaram maravilhados. Nós vimos prodígios, no grego paradoxos, coisas que não podem acontecer. Um paralítico levantando, um pecador sendo perdoado, paradoxos. É isso que acontece na conversão. Você é uma pessoa que precisa ser convertido, ir a Jesus, ser transformado. Talvez você admita ou não ainda, mas talvez a tua esposa, teu pai, tua irmã, teu amigo, te diga: eu amo tanto essa minha esposa, esta minha irmã, este meu amigo. Eu não quero falar nas costas dele, dela, mas ele não é honesto. E eu já vi essa pessoa agindo de maneira tão cruel. Eu gosto tanto desse meu amigo, mas às vezes ele faz isso e faz aquilo. É uma pessoa absurda, uma pessoa suja, uma pessoa horrível. Mas quando você clama a Deus por perdão e uma nova vida, sabe o que acontece? Ele não somente perdoa os teus pecados, Ele te dá uma nova vida. E quando você é transformado na conversão, as pessoas que te veem depois, e você mesmo diz coisas como essas: hoje vimos prodígios. Hoje vimos prodígios. Na conversão algo tão maravilhoso acontece. Você vem a conhecer o poder real, transformador de Deus na tua vida. E com tantas frequências, com tanta frequência aquela pessoa que era cruel, quando ela se aproxima de Deus para o perdão, se torna uma pessoa tão diferente. Aquela pessoa egoísta se torna uma pessoa tão altruísta.
Aquele homem descontrolado, malicioso, vazio, se torna uma pessoa tão centrada. Você já viu isso acontecer no teu local de trabalho com alguém? E a pessoa te disse: eu busquei a Deus, eu busquei o Salvador, eu busquei a conversão. E aquela pessoa mesquinha se torna uma pessoa generosa. E a pessoa desonesta, uma pessoa reta, que faz tudo na verdade. E a pessoa que te conhece então e viu essa mudança e transformação, ela diz: eu vi um prodígio. Esse rapaz, ele morreu, ele está doente, alguma coisa aconteceu, ele mudou, você não é a mesma pessoa. Algo aconteceu. Hoje vimos prodígios. O meu estado paralítico, morto, longe de Deus, um vazio, um desejo de ser transformado, olhar para Cristo pela fé, clamar a Ele por perdão, o poder de Jesus para salvar. A ti te digo: perdoados estão os teus pecados, se você buscar a Jesus Cristo hoje, onde você estiver, reconhecendo os teus pecados, clamando a Ele, dizendo a Ele o teu pior, se derramando diante dEle, clamando por vida e por salvação. Estas palavras então serão para você, homem, mulher, jovem. A ti te digo: perdoados estão os teus pecados. Ser feito um filho de Deus, tenha vida eterna, eu te recebo na eternidade. Que palavras tão belas, que palavras de poder, que palavras de vida eterna. Você precisa do Salvador, você precisa dele com urgência, você precisa do perdão de Deus. Essa é a razão do vazio, essa é a razão do desânimo espiritual, da falta de senso e de propósito, e essa é a causa, os nossos pecados, a nossa distância de Deus. E aqui está a solução, aqui está a resposta, aqui está o remédio. Não o psicólogo, não o divã, não o álcool, não o carnaval, não o pecado, não viajar, fugir, projetos. Jesus Cristo Salvador, em arrependimento, em fé, você vem a Ele, você o busca, Ele te perdoa, Ele te dá poder, Ele transforma a tua vida e você é uma nova pessoa. Eu espero que eu não tenha complicado esta narrativa. É tão simples, é tão poderosa. Você o busca como você está pela fé. Você vem a Ele, Ele te encontra e te salva. Ele te salva, você é salvo para sempre. E você então é uma nova pessoa por dentro. E as pessoas te veem e você se vê e você se diz: foi o milagre de Jesus, é uma nova vida. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdias, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor enviou um Salvador como este a este mundo, Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que é poderoso para salvar todo homem, toda mulher, que em seu vazio e culpa o busca de coração em arrependimento para a vida e o perdão. Senhor, imprime estas verdades no tecido e na constituição da nossa alma. E dá-nos descanso, ó Senhor, até buscarmos a Ti, por meio de Jesus, de todo o coração, encontrarmos o perdão e esta nova vida, antes da luz deste mundo se apagar para nós, antes que o fim chegue, uma nova vida, a vida verdadeira a ser vivida, a vida de paz, de alegria, de certeza, a vida eterna. Nós te agradecemos por Jesus, que alcançou e conquistou todas estas coisas, e é poderoso e desejoso de salvar todo o que busca estas coisas nele. Vem e abençoa-nos e ajuda-nos. É o que te rogamos em um nome, pelos méritos do Salvador e para o teu louvor. Amém.